deputado Eduardo Bolsonaro celebra a não taxação da reforma da carne na reforma tributária. Ou seja, está todo mundo querendo ganhar os méritos dessa história aí. Tanto a situação quanto a oposição. E a Câmara dos Deputados, só para trazer a informação mais completa sobre esse assunto, antes da gente trazer a fala do Eduardo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de regulamentação da reforma tributária. Pouco antes das 22 horas, os parlamentares eles tinham concluído a votação do texto base e dos destaques com alterações pontuais a partir do relatório apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi nomeado relator geral do texto no plenário da Casa, após a conclusão da fase de debates em um grupo de trabalho. O projeto detalha as regras de uma série de pontos da reforma aprovada por meio de uma emenda constitucional no ano passado, como, por exemplo, a cesta básica, o cashback e o imposto seletivo, que é a alíquota mais alta para alguns produtos. A regulamentação vai indicar como será a implementação de 2 futuros impostos sobre o consumo: o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Juntos, esses 2 novos tributos formarão o Imposto sobre Valor Agregado, que é o chamado IVA, e substituirão o IPI, o PIS, COFINS, ISS e ICMS. Após a votação do texto base, os deputados votaram destaques com propostas de mudanças pontuais. E na última hora foi aprovada uma emenda destacada que coloca carnes na cesta básica com imposto zero. A ideia foi defendida abertamente pelo presidente Lula, mas incomodou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa previsão não estava no texto base aprovado inicialmente e foi rejeitada a proposta de incluir armas e munições no imposto seletivo, que na prática sobretaxa esse tipo de produto. Esse tipo de produto não faz parte, né, da cesta básica, a não ser que alguém prefira comprar uma arma ao invés de um produto para suprir a sua fome. Pois bem, o principal partido de oposição ao projeto foi o PL, com 76 votos contrários. Entretanto, mesmo do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve 11 deputados que apoiaram a proposta que define as regras da aplicação da reforma tributária aprovada no ano passado. O PT foi unânime a favor do projeto. Já os partidos do Centrão, que fazem parte do ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria dos partidos se alinhou ao projeto do governo, apesar de algumas exceções. No MDB, apenas 3 deputados votaram contra a proposta. No União Brasil, por outro lado, 20 deputados votaram para derrubar o projeto. E tem uma tabela aqui mostrando como votou cada deputado de cada partido em relação a esse assunto, que é muitíssimo importante para os brasileiros. E como, né, essa aprovação da taxação zero da carne na reforma tributária é algo que agradou e muito, e que agrada muito aos brasileiros, obviamente tem gente que sai logo na frente para querer aparecer e ser o pai da criança. Vamos ver então aí o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, celebrando como se ele, né, fosse o pai dessa criança. Onde um político pode ir para tentar chegar ao poder? Qual é o limite daquilo que ele pode fazer para tentar derrubar o seu adversário? O PT, ele fez de tudo. Inclusive, eu relembro aqui, para citar apenas um caso, né, o trabalho que eles tiveram em as votações contra a PEC dos precatórios, para não deixar o Jair Bolsonaro pagar o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, estavam se lixando para o pobre e querendo ver o presidente Bolsonaro numa pior situação, ainda que para isso o pobre brasileiro pudesse estar numa pior situação ainda, só para que esse cenário fosse mais favorável ao retorno deles ao poder. Nós,
Nós não nos norteamos por isso. A gente tem moral, a gente tem ética, que na essência da palavra significa dizer o conjunto de valores que norteia a sociedade ou norteia o indivíduo. É por isso que ontem, pensando no brasileiro e não na chegada ao retorno ao nosso poder, a gente destacou uma parte da reforma tributária que a gente conseguiu e acabamos por aprovar a não taxação da carne, do sal e de outros itens da cesta básica. Porque a gente sabe que com mais imposto vai ficar mais difícil para o pobre pagar e se alimentar. Pense nisso nas próximas eleições. Um abraço. Fique com Deus. O deputado Eduardo Bolsonaro só não disse, né, que essa não taxação era defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É aquela história, né? O que é bom, eles querem fazer parte, querem dizer e contar para a bolha deles que eles são o pai dessa criança.